Vocês já ouviram falar em transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC? Essa é uma doença que causa um sofrimento tremendo ao padecente dela, mas ela tem seus aspectos que chegam a ser até engraçados. É uma doença que é caracterizada pela presença de pensamentos intrusivos, pensamentos que invadem o campo psíquico da pessoa e ela não consegue se livrar daquele pensamento, por exemplo. Isso cria uma ansiedade muito grande, isso são as ideias obsessivas, né? Isso cria uma ansiedade muito grande que leva o indivíduo, muitas vezes, a praticar certas ações que são rituais esconjuratórios para se livrar da ansiedade que aquelas ideias provocam. Então a gente vai ver coisas assim muito sui generis quando a gente começa a estudar o transtorno obsessivo compulsivo. Você vai ver que pessoas na rua, que você vai observar, que só pisam nos quadradinhos pretos da calçada, por exemplo, né? A pessoa vai pulando e só bota o pé no quadradinho preto. Então isso é um ritual esconjuratório, aquilo é um ato compulsivo que ela pratica para se livrar da ansiedade que as ideias obsessivas provocam. Você vai ver, por exemplo, pessoas que têm rituais de simetria. Se a pessoa tocou de um lado, tem que tocar do outro. Se tocou 2 vezes de um lado, tem que tocar 2 vezes do outro. Você tem rituais de contagem, que a pessoa tem que lidar com números de uma maneira muito peculiar. Eu posso citar um paciente que eu tive que não podia conviver com o número 7. Então, tudo que se referisse ao número 7, ele evitava. Então, se um carro na rua tinha o final da placa número 7, ele passava por trás. Se ele ia contando os passos dele, no passo número 6, ele dava um contrapé e falava 6,5 e 8 no seguinte. E assim você vai vendo situações inusitadas em relação a essa doença. Uma outra paciente, que eu vou citar como exemplo, que era uma pessoa extremamente puritana, que era uma pessoa católica ao extremo, puritana, muito religiosa e tudo, ela tinha ideias intrusivas de coisas altamente, vamos dizer assim, conspícuas, né, sensuais. Então ela imaginava aqueles bacanais dos quadros de Jerônimo Bosch, por exemplo, né? Então aquilo vinha na cabeça dela o tempo inteiro e ela não conseguia se livrar daquilo. E o sofrimento que ela tinha era tão grande que ela passava o dia inteiro praticamente chorando. Outras coisas que também ocorrem nesse tipo de pacientes é que se eles estão numa sequência de atitudes e erram um determinado passo, eles têm que começar tudo outra vez. Um paciente meu, eu vi no prédio lá do consultório, eu vi ele subindo a escada rolante e descendo umas 30 vezes. Aí eu subi pelo elevador para um outro elevador e quando ele chegou lá esbaforido, etc., eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele disse, não, eu tinha que sincronizar uma palavra do pensamento que eu estava desenvolvendo com o último degrau. Como não dava para botar o pé naquele exato momento, eu tinha que repetir tudo de novo. E aí o sujeito ficava exaurido, cansado, etc. Outros, por exemplo, na estrada, o sujeito está dirigindo, ele tem que ler o cartaz todo. Se ele não lê o cartaz todo, ele vai lá na frente, 10 km, faz o retorno, volta mais 10, faz o retorno de novo para poder ler o cartaz, porque ele não conseguiu ler. Então isso aí é a doença, isso escraviza a pessoa, isso massacra a pessoa, impede que a pessoa produza. Eu tinha um outro paciente que demorava 8 horas para tomar um banho, por exemplo. Então a pessoa dessa, ela não trabalha, é improdutiva, ela não tem condição de fazer absolutamente nada. Então é uma doença que, se você deixar, ela pode ser incapacitante, ela pode ser uma doença que impede o indivíduo de ter uma vida saudável, de trabalhar, de se relacionar com os outros, de ter amizade, de sair, de ter lazer e principalmente de produzir, né?
Um aspecto interessante que eu acho que a gente tem que abordar, tem a obrigação de dizer isso, é que nem todo indivíduo que tem traços obsessivo-compulsivos ou tem uma personalidade obsessiva, ele é doente. Muitas vezes o indivíduo é todo arrumadinho, ele é limpo, ele combina tudo, a roupa, o ambiente dele é todo simetricamente organizado, mas isso não escraviza ele. Ele entra na sala, se ele vê o quadro torto, ele vai lá e conserta o quadro. Se ele vê a cadeira fora do lugar, ele vai lá e põe a cadeira no lugar. Mas ele faz isso uma vez só. Isso é diferente do indivíduo que fica milimetricamente medindo para ver se o quadro entra no lugar e ele perde meia hora, 40 minutos, uma hora só naquela situação. Ou outro que vai fazer a cadeira ficar absolutamente equidistante uma da outra e ele perde muito tempo fazendo isso. Um está doente, o outro não está. Aquele que chega lá e arruma uma vezinha só, está tudo bem. Aquele que limpa, que gosta de limpeza e vai lá, limpa uma vez, porque está realmente sujo, você não vai dizer que esse indivíduo está doente. Eu acho que, nesse caso, é até um virtuoso. São indivíduos que são metódicos, são indivíduos que são responsáveis, são indivíduos que têm uma autocrítica bastante severa, são indivíduos que não perdem prazo, são indivíduos que são competentes, perfeccionistas no seu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar o limite entre o que é saudável dentro de uma personalidade obsessiva, que é esse tipo de gente que eu estou falando, e o que é doente, que é escravizado pelo ritual obsessivo-compulsivo. Por exemplo, aquele que verifica se as tomadas estão em ordem, se as fechaduras estão em ordem, se as luzes estão apagadas, enfim, ele volta 30, 40 vezes para casa para verificar se está tudo em ordem. Isso é muito diferente daquele que volta uma vez, não é? Então, um é doente, o outro não é. Então, a gente tem que diferenciar isso, porque nem todo mundo que é arrumadinho, limpo, sistemático e tal, é obsessivo, não é doente. Nesse caso, pode ser até um virtuoso. A boa notícia é que isso tem tratamento, que isso tem um índice razoável de recuperação através de medicamentos, através de psicoterapia conjugada, etc. Você consegue proporcionar para esses pacientes um modo de vida, um bem-estar bastante satisfatório. Eu acho que é importante que a gente possa hoje, com medicamentos modernos, com técnicas psicoterápicas, etc., você possa propiciar um bem-estar maior aos padecentes desse transtorno. Obrigado, até a próxima.